Você é o que você vê. E a forma como você se enxerga é que vai definir realmente aonde você vai ou aonde você quer chegar. Hoje nós vamos meditar nessa palavra. Você é o que você vê. E a forma como você se enxerga define aonde você quer chegar. É interessante nessa imagem o peão se olhando no espelho e se vendo como a peça no xadrez rei. Então, quando você se enxerga em uma outra perspectiva, ainda que você ainda seja um peão, mas se você se enxergar como um rei, você traça uma linha, você traça um caminho para onde de fato você quer chegar. Olha só que interessante esse próximo slide aqui. A forma como você se enxerga define onde você vai. Como é que funciona isso, Adriano? Há muitas pessoas que têm um complexo de gafanhoto. Em Números capítulo 13, versículo 33, nós vemos essa passagem na Bíblia. Muitos veem a si mesmos como gafanhotos diante dos desafios. Assim pensaram 10 dos 12 espias enviados por Moisés. Mas a verdadeira derrota ela não começou no campo de batalha. Começou no espelho da alma. Não foi o tamanho dos gigantes que impediu eles de conquistar a terra prometida. Foi a visão distorcida que eles tinham de si mesmos. Porque como você se vê no secreto, irá determinar o que você irá viver em público. Quando Moisés envia os 12 espias para conhecer a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para eles que eles conquistariam, que Deus já havia entregado na mão deles, 10 dos 12 espias vieram com esse discurso: não, o povo lá é muito forte, o povo é extremamente poderoso, nós somos como gafanhotos diante deles, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos frágeis, eles são poderosos, é impossível, Deus tirou nós do Egito para morrer aqui nessa terra, não tem como. Não era um problema de que Deus havia mentido, era a forma como eles se enxergavam. Era a forma como eles se enxergavam no secreto. Eles não viam capacidade neles. Eles não viam força neles. Eles não enxergavam a promessa de Deus sobre a vida deles e que aquilo que Deus havia falado a respeito deles poderia se concretizar na vida deles. Qual foi o resultado disso? Eles voltaram para o deserto e perambularam mais 40 anos. Apenas 2, Josué e Caleb, realmente estavam tentando animar o povo. Não, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, vamos focar naquilo que o Senhor ele falou a nosso respeito. Essa maneira como nós nos enxergamos está diretamente ligada àquilo que está dentro de nós, ao que carregamos no coração e a lente pela qual nós observamos a vida. E aqui entra o papel fundamental da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve como um manual da vida. A Bíblia, ela não é um livro religioso pesado. Ela é viva, ela é eficaz e ela é profundamente prática. É como uma carta de amor do pai ao filho, repleta de instruções que curam, que alinham e que libertam. A verdade é que muitos desprezam a sabedoria que vem de Deus e também de instrumentos naturais, como a psicologia, que muitas vezes apenas confirma o que a palavra já dizia há milênios. Mas por que muitos rejeitam isso? Porque já foram feridos. Porque formaram crenças limitadoras no passado, crenças limitantes.
E mesmo quando Deus já libertou, ainda vivem como cativos. Isso nos leva a refletir sobre um exemplo muito forte. Existem pessoas que foram feridas no passado e essas feridas geraram crenças limitantes. E mesmo quando Deus liberta, eles ainda vivem como se fossem cativos, porque é algo que está no seu subconsciente, é algo que está na sua mente, é algo que está dentro da sua cabeça. E mesmo estando livre, a pessoa se sente como um escravo, e era assim que a nação estava se sentindo. Aqueles 10 espias eram reflexos do povo, eles eram líderes de cada tribo de Israel. E era dessa forma como eles se enxergavam, era dessa forma como eles viam. Eles haviam sido libertos do Egito, mas a mentalidade deles ainda estava de escravo, mesmo já sendo livres. E isso acontece, infelizmente, com muitos de nós. Olha só esse exemplo. O elefante preso. Crenças limitantes. Há quem viva preso por correntes que nem existem mais. Como aquele elefante ali, domesticado com uma corrente frágil no tornozelo. O que o prende não é o ferro, mas a crença. Muitos já foram libertos por Deus, mas continuam agindo como cativos porque ainda pensam como cativos. A prisão mais forte não é a de ferro, mas a que está na mente e no coração. É interessante ver essa imagem do elefante. Eu moro bem próximo do Beto Carreiro hoje em dia, devido às regras e zoológicos já nem existem mais, mas antigamente, quando era criança, eu via os shows ali e tudo mais, e os elefantes ficavam numa área e, embora muitas vezes eles estivessem livres, mas eles andavam aí, eles tinham as correntes nos pés, isso se via muito em zoológicos também. E o que o pessoal, seja de zoológico, de parque, de circo, faziam? Quando os elefantes eles eram filhotes, eles amarravam essa corrente nos pés e eles não conseguiam sair. E desde da sua infância, né, eles entendendo que não adiantava lutar ali contra a corrente, eles paravam de lutar. Quando eles chegam na fase já de adolescência, de adulto, eles têm força suficiente para estourar a corrente, qualquer que seja, porque é um elefante, pesa toneladas, tem muita força, mas eles desistem de tentar, porque eles foram condicionados a pensar daquela forma, a acreditar daquela forma, e essas crenças limitantes. Não, eu não posso contra essa corrente aqui. Eu tentei algumas vezes e não consegui. Essas crenças limitantes nos prendem em uma ilusão na nossa mente e no nosso coração. E nós precisamos saber onde tudo isso começa e tratar tudo isso. Porque tudo isso começa no nosso coração. Porque é do nosso coração, da nossa mente, que procedem as fontes da vida. E é aí que a nossa verdadeira identidade é moldada ou deformada. E nós precisamos tratar o nosso coração, porque o coração ele define o rosto. Assim como a água reflete o rosto, o coração ele revela quem somos. Não adianta fingir santidade se o coração está cheio de medo, de orgulho ou de culpa. O que está escondido, mais cedo ou mais tarde, virá à tona. Deus não esconde feridas, Ele cura feridas. E Deus, Ele quer curar as feridas do seu coração. O Senhor, Ele quer curar as feridas da sua mente, Ele quer te libertar dessa escravidão mental para que você possa enxergar com uma outra ótica. É por isso
que nós precisamos aprender com aqueles que venceram essa batalha interna. E entre eles, 2 nomes brilham como exemplo de identidade firmada em Deus: Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles tinham uma outra perspectiva. Enquanto todos olhavam para os gigantes, Josué e Calebe olhavam para Deus. Eles não se viam como gafanhotos, se viam como filhos de um Deus fiel. A verdade sobre você não é o que os outros dizem, é o que Deus declarou ao teu respeito, é o que Deus falou a teu respeito. Muitas pessoas baseiam suas vidas naquilo que os outros disseram. E é muito forte isso, porque muitas vezes nós baseamos a nossa vida nas maldições que, infelizmente, os nossos pais declararam a nosso respeito. Parentes, pessoas conhecidas, tios, tias, amigos, colegas de trabalho declararam a nosso respeito. Mas a partir de hoje, você tem que estabelecer dentro da sua mente de que somente aquilo que Deus declarou a teu respeito é o que de fato importa. Onde foi que eles encontraram essa firmeza, Josué e Calebe? Na palavra de Deus. Porque quem permanece nela mergulha em sua verdadeira identidade. O que Deus havia dito? Que daria a terra para eles. E eles acreditaram firmemente na palavra e nas promessas de Deus. E é na palavra de Deus, é naquilo que Deus declarou ao nosso respeito, que nós precisamos nos firmar e firmar cada passo da nossa jornada. Porque a palavra, ela é como um espelho. Quem olha para a palavra de Deus e a pratica se torna firme, inteiro, inabalável. A Bíblia é espelho que revela quem somos em Cristo. Não um reflexo deformado, mas uma imagem verdadeira, com propósito e identidade. Você não é o que você sente. Você é o que Deus escreveu sobre você. Você não é o que as pessoas disseram a teu respeito. Você é o que Deus disse sobre você. E a Bíblia, ela é o espelho que revela quem somos em Cristo. Não aquele reflexo deformado, com traumas, despedaçados, mas uma imagem verdadeira. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos um propósito e temos uma identidade. E essa é a diferença entre os que conquistam e os que desistem. Todos enfrentam as mesmas batalhas, mas nem todos acreditam na mesma identidade. Todos nós enfrentamos batalhas diárias, mas nem todos acreditamos na nossa verdadeira identidade. E o diferencial na conquista é justamente a identidade. Todos eles tinham o mesmo Deus, as mesmas promessas, mas só alguns entraram. O que diferenciou Josué, Calebe, Davi ou Gideão foi a maneira como responderam ao chamado, com fé naquilo que Deus dizia e não na opinião dos homens. Muitas pessoas, quando a nação de Israel saiu do Egito, estavam debaixo de uma promessa, mas só algumas pessoas entraram. Muitas pessoas tinham promessas, mas só alguns personagens bíblicos conquistaram. Por quê? Porque foi a maneira como eles responderam ao chamado, com fé naquilo que Deus dizia. Porque se Deus disse isso ao meu respeito, não foi homem. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a opinião dos homens não me importa.
E isso não é uma questão de orgulho, arrogância ou prepotência. É você deixar de dar ouvidos para opinião contrária que estão dizendo que você não vai conseguir, não vai conquistar, não vai chegar lá. E colocar os seus ouvidos na fé, naquilo que Deus disse a seu respeito. E é aí que entra a graça, porque não é sobre merecer, é sobre crer. Quando a graça nos alcança, ela nos reposiciona. Nós não merecemos nada. Nós recebemos isso de graça, é um presente, é um favor imerecido. Então, não é sobre merecer, mas é sobre crer. Mesmo não merecendo, se o Senhor quer me dar isso, eu creio que eu vou alcançar através da graça de Deus. E aí Ele vai nos reposicionar a nossa identidade pela graça. Paulo disse, pela graça de Deus sou o que sou. A sua história não o definia, o seu passado não o rotulava. Foi a graça que o reposicionou. E antes da graça de Deus, Paulo sim tinha um passado. Ele era um perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus, ele se tornou o que se tornou. Eu sou o que sou. Então a história, os traumas, aquilo que ele havia feito não o definia e o passado dele não o rotulava. Deixa eu te falar, o teu passado não te rotula, a sua história não te define. Deixe a graça de Deus te reposicionar. Não é sobre merecer, é sobre crer naquilo que Deus já declarou a teu respeito. E quando essa graça entra, ela também nos liberta. Porque ninguém que foi tocado pela palavra e pelo Espírito permanece o mesmo. É tempo de romper com o passado e viver o agora de Deus. Então deixa essa graça te libertar, deixe a palavra te tocar, deixe o Espírito Santo habitar em você. É tempo de você romper com o seu passado e viver o agora de Deus e viver o novo em Deus. É hora de romper, é hora de você definitivamente ter a liberdade interior. Já passou da hora de você se levantar como quem sabe quem é. Chega de viver com medo do passado. Chega de andar como escravo de sentimentos que Deus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz por você. Você não está mais no Egito. Não ande como quem ainda carrega as marcas da escravidão. É hora de você se levantar. É hora de você abandonar esses medos. É hora de você quebrar as correntes. É hora de você parar de andar como um escravo. Você já foi liberto. Cristo já venceu por você na cruz. Você não está mais no Egito. E tudo isso nos leva a um clímax. A forma como você se vê define onde você vai. É hora de mudar o espelho. É hora de mudar a lente. É hora de mudar a ótica. É hora de se enxergar pela lente de Deus. Você é o que você vê. Seus olhos espirituais precisam ser abertos. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, diz Daniel 11:32. A forma como você se vê determina o quanto você vai se mover no propósito. Quando você olha para si através da lente do medo, da culpa ou do passado, sua identidade se apaga. Mas quando você olha pela lente da palavra, tudo muda. Deixe a palavra de Deus ser seu espelho.
Deixe a graça moldar a sua identidade. Você não é o que disseram e nem é o que você fez. Você é filho. E filho não precisa provar, filho precisa permanecer em Deus, permanecer no Senhor, permanecer na palavra, mudando a sua ótica, mudando a sua lente, a forma como você se enxerga. Pare de olhar para si através da lente do medo, da culpa ou do passado, porque aí você apaga a sua identidade. E você, na sua identidade, tem uma filiação. Quando você olha pela lente da palavra, você enxerga que você é filho de Deus. E eu oro para que essa palavra tenha te alcançado, tenha alcançado o teu coração. E que você, a partir dessa palavra, você mude a sua ótica, entenda a sua identidade e viva aquilo que Deus falou que você viveria e que Deus falou a seu respeito. Envie essa palavra, compartilhe essa palavra para que ela chegue em pessoas que precisam ouvi-la. Siga esse canal. Deixe o seu like, porque assim o YouTube e as mídias sociais entendem que é uma palavra relevante e que precisa alcançar muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, você é o que você vê. Até o próximo vídeo.